Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma teleaula, brincadeira. Esse é o nosso seminário da pessoa do Ministério de Deus, referente a um livro A Devoção Trinitária de John Owen, da série Um Perfil de Homens Piedosos. Esse livro aqui. Tá? Vou estar falando aqui um pouco acerca da vida e do que foi essa devoção trinitária de John Owen. Em primeiro lugar, um pouco antes de começar, acho que vale a gente estar ressaltando que John Owen é talvez uma das maiores mentes que a gente teve no, no meio da teologia. E lendo o livro, para quem não leu, eu aconselho muito, algumas citações acerca de John Owen chegam a deixar a nossa mente confusa. Vários momentos eu li e, e reli e fiquei pensando de o que ele está dizendo. E fiquei sem conseguir entender. Então, realmente, alguém com uma mente muito densa, e vale a pena citar o que Charles Spurgeon falou a respeito dele. Ele fala o seguinte: é desnecessário dizer que ele é o príncipe entre os pastores mestres em divindade. Conhecer bem as suas obras é tornar-se profundo teólogo. Disse de Owen que ele era prolixo, porém mais verdadeiro seria dizer que ele é condensado. Seu estilo é pesado, porque ele fazia notas daquilo que poderia ter dito e passava adiante sem desenvolver completamente os grandes pensamentos de sua ampla mente. Requer empenho no estudo e nenhum de nós deve relutar em fazer. Charles Haddon Spurgeon. Então, o próprio Spurgeon, a ver seus escritos, reconhecia essa grandeza intelectual que ele tinha. Então, nós vamos estar dividindo, de certa forma, em duas partes esse seminário. A primeira eu vou falar mais sobre a história de John Owen, como foi e o que ele fez, o que ele passou, o que ele estudou, o que ele produziu, que é muita coisa. E na segunda, eu tratar mais sobre essa devoção trinitária, como ele enxergava a trindade. Origem puritana e devota. John Owen nasceu no ano de 1616, coincidentemente no mesmo ano que faleceu William Shakespeare. Ele nasceu em Stageham, hoje Stagehampton, próximo de Oxford. Tinha um irmão mais velho, que também se tornou pastor, e dois mais novos que seguiram a carreira militar. Desses, um deles morreu em um confronto na Irlanda, em 1649, e uma irmã mais nova que a gente não conhece o nome. Seu pai, o Henry Owen, ele também era pastor, ministro de uma congregação local puritana. Ele entrou na faculdade aos 12 anos. Aos 31 anos de idade, pregou diante do parlamento inglês, isto menos de 24 horas após o rei Charles I ter sido executado publicamente. Aos 36, foi designado como vice-chanceler da Universidade de Oxford, e em 1662 foi expulso da igreja da Inglaterra, junto com cerca de 2.000 outros pastores, por se recusarem a aceitar o uso do livro de oração comum nos cursos da igreja. Como que Owen era descrito pelas pessoas? Ele era descrito como um estudante exemplar, desenvolvendo várias áreas de saber, como música, ele tocava flauta, por várias vezes priorizava o estudo no lugar do sono. Então, ele chegava muito ao ponto de dormir cerca de 4 horas por noite. Jonathan Edwards era outra pessoa que também tinha essa prática. Ele era fluente, muito hábil em latim, isso todos os estudiosos e historiadores a respeito dele falam disso. E ele almejava, durante seu bacharelado em artes, conseguiu o bacharel em divindades, que tinha 7 anos de duração em estudo. Porém, nesse mesmo período, o Oxford estava passando por mudanças de fortes influências arminianas e que eram muito contra o calvinismo
e o movimento puritano, levando Oxford até a proibir o debate a respeito da predestinação. Owen era descrito como caloroso e cordial, porém nas obras dele ele raramente demonstrava essa cordialidade e calorosidade. Realmente as obras dele sempre tinham um caráter muito denso e muito intelectual. Ele valorizava também a máxima, que era mens sana in corpore sano, que é mente sã em um corpo são. Aqui a gente tem uma linha do tempo e vários acontecimentos que foram importantes para a vida de Owen. Em 616, claro, o nascimento. 30, problemas em Oxford devido à rejeição da universidade ao calvinismo. Em 32, teve o bacharelado em artes junto com seu irmão, que ele terminou, com 15 ou 16 anos. E em 35 foi graduado em mestre em artes. É bom a gente lembrar que esse curso de artes em Oxford não é como os cursos de hoje. Ele servia como um curso preparatório em várias áreas. Então, eles estudavam matemática, lógica, estudavam filosofia, estudavam também teologia, grego, hebraico, astronomia, história antiga, iam várias matérias. Então, era um curso completo como preparatório. Por isso que ele almejava depois o sua graduação em divindades. Em 42 ele teve residência em Londres e publicou seu primeiro livro, que foi um livro muito polêmico, que é A Display of Arminianism. E esse livro era basicamente a exposição a respeito do arminianismo, ou por ser puritano e calvinista. Obviamente ele apontou vários erros que ele considerava a respeito da teologia arminiana. Isso gerou um bom furdunço. De 43 a 46, ele foi designado a servir a igreja de Fordham, em Essex, onde ele conheceu a esposa dele, Mary Rook, com quem teve 11 filhos. Somente um deles sobreviveu à vida adulta. Em 1648, Owen é convidado a pregar para as tropas de Thomas Fairfax, acho que é assim que é o nome dele, que sitiavam a cidade vizinha, Colchester. Lá se tornava amigo de Henry Ireton, genro de Cromwell, e foi assim que ele começou a ter uma vida pública mais forte, se tornou uma figura pública. Em 1649, tornou-se pregador oficial do Palácio de Whitehall. Seu irmão foi morto no serviço militar na Irlanda também em 49. Em 51, Owen se torna deão da Igreja de Cristo em Oxford. Em 52, contra a vontade do próprio Owen, Cromwell o designa como vice-chanceler da Universidade de Oxford. Owen pregava com regularidade na igreja de St. Mary e aos amigos em Stageham nessa época. Agora a gente tem uma sequência de várias obras publicadas por ele, que não são todas, mas são das mais importantes. Em 54, A Doutrina da Perseverança dos Santos. Em 55, um nome em latim, vou tentar pronunciar corretamente, Indicae Evangelicae, que era, eu não sei se tem CA em inglês, eu acho que isso é mais do inglês. Em 56, Of Mortification of Sin in Believers, a mortificação do pecado nos crentes. 57, Of Communion with God, the Father, Son and Holy Spirit, sobre a comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí já começa a grande empreitada de John Owen a respeito da Trindade. Em 57, Of Schism, que era a cisma, que era o nome, sobre a cisma. Em 58, Of Temptation, The Nature and Power of It, sobre a tentação, a natureza e poder dela. Em 61, trabalhando em sua extensa obra em latim, Theologumina Tantum Data, que era a teologia em tudo, basicamente, em teologia em todas as coisas, em todas
em toda a natureza. Em 62, ele foi expulso da Inglaterra, junto com cerca de 2.000 pastores, como nós já falamos. Em 67, foi publicado Indulgence and Toleration Considered e Peace of Offering, né, que era indulgência e tolerância considerados e paz oferecida. Em 73, a morte de sua esposa Mary, e ele casou-se de novo 18 meses mais tarde com Michelle, que era viúva de Thomas D. O'Wheeler. E em 83, John Owen morre, deixando sua obra clássica Meditations and Discourses on the Glory of Christ, que é of Christ, que era meditações e discursos sobre a glória de Cristo. Como eu falei mais cedo, John Owen teve uma vida que academicamente é incrível, impressionante, mas a sensação que eu tive lendo sobre ele é que talvez ele fosse meio, não sei se fechado ou como que era, mas talvez ele não gostasse tanto de se expor quanto ele se expôs. Mas acho que o que descreve bem a personalidade dele é esse trecho de uma carta que ele enviou para Charles Fleetwood, que era um amigo dele, amigo e colega de ministério, e que ele enviou um dia antes da morte dele. Eu vou ler aqui. Vou para aquele a quem minha alma tem amado, ou melhor, o que me amou com amor eterno, o qual é a base de toda a minha consolação. Estou deixando o navio da igreja em meio a uma tempestade, mas enquanto o grande piloto estiver nela, a perda de um pobre remador inferior não será considerada. Viva, ore e espere, e não te desespere. A promessa permanece invencível de que ele jamais te abandonará, nem te desamparará. Então, acho que dá para ter uma boa ideia de como era Owen e como ele tinha, bem enfim, essa dependência de Deus e essa devoção mesmo ao cristianismo e a Deus. Ele não tinha, ele se via como um mero marinheiro descartável. Né? Agora a gente vai poder estar entrando em um outro ponto, que é a respeito de como Owen tratava a Trindade. Nesse período, era bem complicado tratar esse assunto, porque muitos viam como algo periférico, como algo sem muita importância, e já outros já consideravam o conceito de Trindade algo praticamente irracional. Era no mesmo período do Iluminismo, e aí nós tínhamos, por exemplo, Immanuel Kant batendo em cima, e várias posições, até dentro da igreja, batendo em cima de que Deus não poderia ser um Deus triuno, né? Não poderia ser três em um. Que muitos colocavam como Cristo e o Espírito Santo não sendo divindades. É interessante a gente poder estar vendo que Owen tem algumas respostas a respeito disso. A primeira resposta que ele tem é que quando nós enxergamos dessa forma, nós enxergamos de uma forma antropomórfica. Mas que o homem não foi criado de forma antropomórfica, ele foi criado de forma teomórfica. Por isso, toda vez que nós temos um raciocínio a respeito de Deus, e partimos do ponto de vista humano, esse raciocínio vai ser errado. Nós precisamos ter um raciocínio partindo do ponto de vista de Deus. O que já é uma coisa assim complicada de se pensar. Né? É interessante que sobre toda essa interpretação que Owen vai ter a respeito, ela não é só teórica, mas ela é prática. Ele acredita que o entendimento a respeito da Trindade, ele não é um entendimento meramente teórico, ele é um entendimento totalmente prático e eficaz. Então, ele é um entendimento que todo crente, todo cristão precisa ter para ter a sua comunhão com Deus. Martin Lloyd-Jones vai dizer: o ensino de Owen sobre a comunhão com a Trindade
nos impele a buscar a face de Deus, a face de Deus em três pessoas, e nos deleitar no rico alimento de sua casa de banquetes. Para os que procuram segurança de sua salvação, é algo especialmente precioso. Então, uma das coisas que mais chama a atenção nesse entendimento de Owen sobre Trindade e seus estudos, apesar de ser um grande erudito e seu estudo ser muito denso, é que ele não é algo voltado para simplesmente a teoria, mas ele insiste numa prática constante, no exercício constante dessa comunhão com o Pai, uma comunhão com o Filho e uma comunhão com o Espírito Santo. Eu achei essa imagem no Google, né? Foi a que eu achei mais simples a respeito dessa relação, porque várias outras, tem vários rabiscos, várias formas diferentes de mostrar, essa que eu achei mais simplificada e mais útil. E demonstra bem claramente, é uma forma como o homem também enxergava, que é, nós temos Deus, né? Deus é Pai, Deus é Espírito e Deus é Filho. Porém, o Pai, que é Deus, ele não é Filho e ele não é Espírito. O Espírito Santo, que também é Deus, não é Pai e não é Filho. E o Filho, que também é Deus, não é Pai e não é Espírito. É uma coisa que dá um nó na cabeça, mas que é possível ilustrar, e John Owen vai desenvolver disso. O livro vai passando por etapas, mostrando como Owen enxergava e o que ele falava a respeito de cada etapa. Então, vamos seguir. Bom, primeiro nessa questão, né? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Owen rebatia muito essas questões de como muitas partes da igreja ridicularizavam e iam contra o conceito de trindade. Por exemplo, que foi citado sobre considerar Cristo e o Espírito Santo como não divindades, ele me citava trechos sobre, por exemplo, a gente pode ver Mateus 28, 19, do qual Cristo disse, ide fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, se nós batizamos em nome de um Deus que é triuno, nós dizemos do Filho e do Espírito Santo, e se eles não são divindades, então a gente está cometendo o pecado da idolatria, porque estamos citando dois seres, estamos adorando e batizando em nome de dois seres que não são Deus. Então ele já aponta aí qual um dos erros que seria você ir contra o conceito da trindade. Ele diz, em essência, dizer que só pode haver uma pessoa poderá ser verdade quando a substância for finita e limitada, mas não tem lugar naquilo que é infinito. Eu fiquei uma semana para entender direito essa frase. É muito interessante isso que ele diz, porque liga diretamente com o que ele fala sobre o homem ser teomórfico. O conceito de trindade só não faz sentido quando a gente pensa no sentido humano, quando a gente pensa no sentido natural. Quando a gente pensa no sentido infinito, ilimitado, divino, ele faz completo sentido. Então, toda vez que a gente pensa no conceito de trindade, a gente precisa se lembrar sempre que a gente não está falando de algo finito, nem de algo limitado, mas é algo que é infinito e ilimitado. Ele vai trazer dois conceitos aqui, que são um pouco complicados. Eu vou olhar aqui, até está abrindo aqui o livro, que é bem interessante. Como a gente diz, como eu disse anteriormente, ele era um excelente usuário do latim, e ele sempre foi muito reconhecido por isso. Então, muitas escritas dele estavam em latim. E um dos termos que ele usava era essa, opera trinitatis ad extra sant indivisa. O que isso quer dizer? Resumidamente, significa que tudo que Deus faz, Deus, Trindade, envolve as três pessoas da Trindade.
tudo que ele faz envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo. Não há como tudo, porque ele é um só. Então, tudo que ele faz envolve isso. Mas, ao mesmo tempo, ele estabelece também o appropriationes personae, que é nisso tudo que ele faz, cada ação que ele faz, uma pessoa da Trindade efetua um papel diferente da outra. Então, ele dá o exemplo do plano de salvação. Deus efetua o plano de salvação, ele é um criador, ele planeja e ele demonstra o seu amor, mas é Cristo que morre. O Pai não morreu, o Filho morreu na cruz. E é o Espírito Santo que deu substância e consolo, tanto para Cristo como dá e habita em nós agora. E nesse primeiro termo, eu acho muito interessante uma coisa que ele coloca, que ele diz o seguinte: assim conhecem um ao outro, amam um ao outro e se deleitam um no outro. John entende que as três pessoas da Trindade, eles são suficientes em si mesmos. Ele vai dizer mais para frente que o Espírito Santo é como se ele fizesse esse meio de campo entre o Pai e o Filho, e entre ele mesmo, e eles se relacionam, eles se amam, e eles são plenamente satisfeitos nesse relacionamento entre eles. Então, são três pessoas ativas nessa Trindade. Porque sempre que a gente colocasse que algum deles fosse passivo, e isso a gente vai ver principalmente falando sobre o Espírito Santo, que talvez tenha sido a pessoa que foi mais atacada nesse sentido, nós tiramos essa pessoalidade e então o conceito de trindade começa a se desfazer. Põe diz, tal distinta comunicação da graça entre as diversas pessoas da divindade, os santos precisam ter comunicação distinta com essas pessoas. E é o que foi citado anteriormente, que ele fala que eles se comunicam uns com os outros. Em Gênesis, quando Deus vai começa a criar a terra, e ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem. Então, você vê uma comunicação aí, uma relação entre a Trindade. Então, nós temos a comunhão com o Pai. Owen usa várias passagens, em todas elas, né? Eu separei essa aqui de Romanos 5,8, que eu utilizo, que é: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Owen vai estabelecer que, apesar que nós vemos sim o amor de Cristo, nós temos também o amor do Espírito Santo, todo o amor procede de Deus. O Deus Pai é quem é de onde emana o amor. Então ele vai estabelecer que Cristo sim, Cristo nos amou, mas ele foi também um mensageiro do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Ou seja, toda forma de relacionamento com Deus vai ser uma resposta a esse amor. Ou diz, quando a alma vê a Deus em sua dispensação de amor, sendo infinitamente amoroso, repousa sobre ele e se deleita nele como Deus. Então ela tem comunhão com ele em amor. Para Owen, ele enxerga uma doença nas pessoas, nos crentes, que faz com que eles tenham uma vida que eles só enxergam o pecado. Então enxergam o pecado que eles cometeram e deixam de perceber o amor de Deus sobre eles. E que a partir do momento que o crente começa a ver, a alma do crente vê a Deus e vê esse amor, é que ele começa a conseguir responder em amor a Deus também. É claro que ele também deixa registrado que esse amor flui através do Filho e do Espírito Santo. A forma como Deus age, como a gente disse, é sempre em trindade.
as três pessoas da Trindade sempre estão agindo em conjunto. Nós temos então comunhão com o Filho. Ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele está citando aqui Paulo, né, em sua bênção. Sim, ele faz com que esses dois, a graça seja com todos vós e para cima, e o Senhor Jesus esteja convosco, sejam expressões equivalentes. Para Owen, quando ele vê as cartas paulinas e vê como Paulo tratava a graça do Senhor Jesus Cristo e a graça esteja com todos, ele enxerga que Paulo via como os dois sendo equivalentes. O que isso significa? Que a relação de Cristo conosco e essa comunhão é através da graça dele. O Filho traz a graça plena, que a lei não tinha. Não que a lei não tivesse graça, mas a lei não tinha essa graça plena. E segundo o Owen, o Filho traz essa graça. Segundo o Owen também, assim como ele descreve o amor de Deus, a graça de Cristo é multidimensional. E a atratividade de Cristo está em ser esse, ao mesmo tempo, como mediador e também um salvador. E é essencial para que essa comunhão seja vívida e eficaz entender o conceito de Cristo ser 100% Deus e 100% homem. Quando ele estabelece que Cristo é 100% Deus e 100% homem, ele diz que isso é porque, do contrário, seria impossível ele nos salvar. Cristo teve que se fazer 100% Deus e 100% homem para que essa salvação fosse possível, e essa é a graça de Cristo sobre nós. Assim como a maioria dos teólogos de sua época, John Owen enxergava o texto, as passagens de Cantares, como analogias à Igreja de Cristo, né? Apesar de hoje em dia ser bem pouco utilizado, a grande maioria não considerar assim, eu particularmente enxergo como Paulo, às vezes dá para fazer algumas comparações do marido e a esposa, né? Então, mas Owen separa algumas coisas, ele coloca que o afeto que existe de Sulamita com Salomão, o afeto que existe da esposa com o noivo, deve ser o mesmo da igreja, do crente com Cristo. Então, a graça de Cristo gera essa relação afetuosa, de carinho, de amor mesmo. Cristo tem uma personalidade maior por ele ter se feito carne. Então, tanto que é muito comum hoje em dia a gente vê, às vezes, até uma centralização maior na pessoa de Cristo e não na Trindade em si. Em muitas igrejas a gente vê esse conceito de, às vezes, de Jesus, mas se vê pouco do Pai e se vê pouco do Espírito, né? Essa relação não só é pessoal nesse sentido de afeto, mas ela é também de sacerdócio. É Ele que intercede por nós. Nesse sentido, nós também temos o relacionamento com Ele e essa comunhão. E também no quesito justiça, já que Ele nos concede justiça. Ele nos concede justiça, nos faz justo, e nós, como resposta, que aí vem a comunhão, andamos no caminho divino de justiça, segundo o outro. Ele vai dizer: a linha da mais preciosa comunhão é uma linha de maior solicitude espiritual. O desleixo ou o fingimento no prazer de Cristo é uma evidência clara de um coração falso. Ou seja, a partir do momento que Cristo nos concede essa justiça, nós temos esse dever de continuar no caminho de justiça, e o desleixo nesse dever, o desleixo em caminhar dessa forma, conjectura esse coração falso, segundo o outro. E nós temos a comunhão com o Espírito Santo, que é descrito até no livro, e por muitos, incluindo Owen, como a pessoa esquecida da Trindade. E é muito interessante, aqui fazendo um pequeno parênteses, quando eu vejo, na minha criação, no contexto de igreja, eu via
exacerbação na pessoa do Espírito Santo, e em outros contextos eu via quase que uma exclusão da pessoa do Espírito Santo. Então, realmente, durante anos na história da igreja, a pessoa do Espírito Santo foi esquecida, e em movimentos como o pentecostalismo, a gente vê às vezes até uma sobreclusão e coloca ele de uma forma que, na verdade, não é o papel dele. Ele vai descrever como o Espírito Santo sendo esse que faz meio que um meio de campo. Cristo disse, né, que eu vou, mas eu vou nos deixar o meu Espírito, o Consolador. Então, ele enxerga que o Espírito Santo é esse que faz a ligação de Cristo com Deus, de Deus com Cristo e conosco. Então, ele é basicamente como se fosse esse canal. Mas diferente do que muitos, infelizmente, enveredaram, ele não é uma energia, ele não é simplesmente um instrumento, ele é uma pessoa. E ele vai descrever nas passagens, por exemplo, no Evangelho, de que Jesus crescia em santidade por causa do Espírito. Jesus foi concebido por causa da pessoa do Espírito Santo. Ele cresceu em santidade por causa da pessoa do Espírito Santo. E ele exerceu o ministério dele depois do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. Então, nesse sentido, ele vê o Espírito Santo como essa pessoa capacitadora. Ele vai fazer a separação em 4 pontos, que na verdade acabam se tornando 2, segundo o autor do livro, que é a habitação, unção, penhor e o selo. Ele coloca a habitação, unção e penhor como sendo o mesmo ponto. Ele acredita que os dois ficam encaixados em um ponto só, e aí acaba se reduzindo somente para 2, que é a habitação e o selo. O que ele diz nesse sentido? Como habitação, o Espírito Santo vai fazer o caráter desse crescimento do crente, de transformação constante. Isso é ininterrupto. O crente, quanto mais ele persevera, quanto mais ele estuda a palavra, mais ele cresce pelo Espírito Santo. E aí ele vai ter uma outra marca, isso ele tendo como habitando o corpo do crente, e depois ele tem outra marca do Consolador. O Espírito Santo como Consolador, John Owen coloca que ele não age o tempo todo como Consolador na vida do crente. Ele age em momentos específicos da vida. Por exemplo, como aplicação, ele coloca como se fosse, como se em momentos problemáticos, às vezes, o Espírito Santo pode tanto estar como consolador e agir na nossa vida, como também se abster. E isso ele vai fazer da forma que ele sabe e conhece, e vai servir para o crescimento do crente. Ele vai dizer: nossa união com Cristo consiste nisto. O mesmo Espírito que habita nele, habita em nós. Participamos, portanto, do mesmo sumo e da mesma substância, da raiz e da árvore, sendo por elas nutridos. Para John Owen, essa configuração de espírito como o capacitador, aquele que conduz, de certa forma, as coisas, ele está bem simbolizado na pessoa de Cristo. Quando Cristo disse, eu vou dar o meu espírito, ele está dizendo que é o mesmo. Não existem mais de um espírito. É só um, que é o Espírito Santo. E ao final também é feita uma separação a respeito do relacionamento com esse Espírito, que é não se entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo e não resistir à sua palavra. Para Owen, o não entristecer estava ligado diretamente
essa comunhão, associado a essa realidade, como você vive a sua vida em detrimento do Espírito Santo. O não apagar estava ligado ao ministério, a não apagar o efeito do Espírito Santo no ministério. E não resistam à palavra, acho que fica bem claro, que ele usa até o exemplo de Estevão e os opositores dele. E Estevão diz que estão resistindo à palavra. Por fim, como conclusão, a gente tem o louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou até ler, que é muito bom que nesse livro tem citações de alguns autores a respeito de John Owen antes de cada capítulo. Né? E tem essa citação de Charles Biggs. Para uma luminosa exposição e poderosa defesa da doutrina das Escrituras, para determinado cumprimento de obrigações práticas, para uma habilidosa anatomia de auto-engano do coração e para um tratamento detalhado e sábio do coração diversificado do cristão, ele, John Owen, provavelmente não tem nenhum rival. Como eu falei no início, talvez até me desculpe se eu não consegui deixar claro alguns textos que ele aborda, mas realmente é uma mente muito, muito forte, é uma mente muito grande que Deus concedeu para John Owen, um intelecto assim primoroso, mas o mais impressionante é que não era simplesmente algo teórico, mas era algo prático na vida do cristão. E, e ele deixa essa frase, que é impossível cultuar qualquer pessoa da Trindade sem adorar toda a Trindade. Isso é algo extremamente prático na vida do cristão. Depois de ler esse livro, minhas orações mudaram completamente e minha forma de agir mudou bastante no sentido de entender que existe uma relação que o crente construi com Deus Pai, com o Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E que eles mesmos são três. São um só, mas essa relação não é simplesmente só com um. Com os três eu vou construir essa relação. Isso diversifica muito a vida do cristão e tem faltado muito hoje nas igrejas. Eu vejo muito, principalmente a questão da talvez, não sei se caracteriza como um certo medo do que o pentecostalismo virou a respeito do Espírito Santo. Muitos muitos pastores que até eu gosto, eu percebi que nem falam na pessoa do Espírito Santo. Existe essa, eu não sei se é realmente um medo ou realmente torna a pessoa esquecida da Trindade nesse quesito. Mas acho que é uma boa reflexão que a gente precisa ter, atual. Recomendo muito esse livro. Eu tendo estar buscando mais coisas a respeito de Joe Owen, que realmente é primoroso. Cada ação que é colocada nesse livro diretamente dele, citação diretamente de John Owen, é o tipo de coisa que você tem que ler, reler, reler, até não só para entender, mas para ver assim, tipo, caramba, isso aqui é pesado. Então é isso aí, agradeço pela atenção de vocês, espero que tenha sido, que vocês que se portaram até aqui, espero que tenha sido uma boa experiência e valeu.